Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado e engrandecido é o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Nesse domingo nós vamos dar início a mais uma escola dominical. Eu convido você que está nos assistindo através da rede social, através do YouTube, do canal da igreja, a curvar as vossas cabeças e orar ao nome daquele que vive e reina para sempre. Amantíssimo Deus e eterno Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos te agradecer pela noite que passou e pelo dia de hoje. Pai Santo e Pai querido, fala aos nossos corações pelo poder que é no nome de Jesus. Todos digam amém. Meus amados e queridos irmãos, a lição a qual nós vamos estar abordando de hoje, justamente esse trimestre, nós estamos abordando sobre ser um verdadeiro cristão. E a lição é a lição de número 3, que tem como título: A fé sem obra é morta. O texto bíblico base está baseado em Mateus, no capítulo 7. Você que está com a sua Bíblia aí na sua casa, abra em Mateus, capítulo 7, do versículo 21 ao versículo 27. Nós vamos ler somente Mateus, capítulo 7, somente um versículo, o versículo de número 21, que diz assim: Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. O texto áureo diz assim, está registrado em 1 João, capítulo 2, versículo 6. Texto áureo, 1 João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. O objetivo dessa lição, nesta manhã, é entender a responsabilidade de se praticar o cristianismo, tomar a decisão de fazer a diferença por meio das suas ações, procurar cada dia mais se firmar sua fé na rocha que é Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Então, meu amado, quando nós abordamos sobre a fé sem obra é morta, nós não somos salvos nem pela fé e nem pelas obras. Nós somos salvos pela graça. E o que é graça, afinal de contas? Graça é favor imerecido. Mas observe algo: todo cristão, aquele que é verdadeiramente salvo, ele tem boas obras e ele precisa professar a sua fé. Fé em quem? Fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Comentários e palavra introdutória diz assim: o coração do homem está transbordando de ódio, vingança, mentira, revolta, maldade, desejo de poder, inveja, angústia, amargura e falta de paz. Tudo isso porque não quer reconhecer que é pecador e que precisa voltar-se para Deus. Assim, as sociedades em todo o mundo sofrem a ação de Satanás. Jesus veio ao mundo justamente para mudar essa situação, para salvar o homem e torná-lo uma pessoa feliz e abençoada, com um testemunho de vida que possa contagiar seus familiares, seus vizinhos, a sociedade e, consequentemente, a nação. Como nós estamos falando em ser um verdadeiro cristão, nós temos o maior exemplo, que é o exemplo de Jesus. Jesus andou aqui na terra 3 anos e meio, e ele deu bom testemunho. E nós, o nosso testemunho aqui na terra, diante da sociedade, do mundo ao qual nós vivemos, vai contagiar outras pessoas, vai atrair pessoas para que venham servir ao Senhor dos Exércitos. Nós abordaremos o primeiro tópico, que é o testemunho do cristão. E isso é muito importante para nós. Não existe cristianismo sem a prática cristã cotidiana. Um dos pilares fundamentais que sustentam a vida do cristão é o seu comportamento. Este deve ser condizente com a palavra de Deus. Olha só, o testemunho cristão. O nosso comportamento de cristão não deve ser somente dentro da casa do Senhor, não somente na igreja, quando nós vamos no culto, mas diante de toda a sociedade. E observe aqui que o autor, ele está escrevendo aqui dizendo que não existe cristianismo sem a prática cristã cotidiana, ou seja, todos os dias nós temos que praticar, né? E que nós devemos ser conduzidos ou se conduzir verdadeiramente em qualquer lugar como verdadeiro cristão, né? Ser condizente com a palavra de Deus, viver o verdadeiro cristianismo.
Os cristãos primitivos, nós temos assim um grande exemplo deles. Por quê? Porque quando Jesus viveu aqui na terra, ensinou, pregou acerca do reino de Deus. Centenas de pessoas tornaram-se seus discípulos. Os cristãos dos primórdios da igreja foram fiéis ao mandato do Senhor. Marcos 16, no versículo 15, diz assim: ide pelo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Além de testificarem com palavras, e isso nós temos que frisar bem, além dos cristãos, os primeiros cristãos testificarem com palavras, eles também o faziam com as suas ações, com testemunhos, imitando o mestre em sua maneira de viver. E isso é fundamental para nós. Muitas das vezes nós conversando um com o outro, se relacionando, a gente pergunta: gente, hoje está tão difícil a gente identificar um cristão. E muitas das vezes essa identificação não é somente pela forma de se vestir, mas a identificação pela forma de agir. Como nós verdadeiramente estamos dando testemunho de cristão? Como está sendo a nossa atitude? Nós só verbalizamos essa palavra ou nós comprovamos ela através das nossas atitudes? São atitudes condizentes com o cristianismo. Isso é muito importante para nós. O verdadeiro cristão é comum encontrarmos pessoas que se denominam cristãs apenas porque frequentam uma igreja evangélica de vez em quando, ou porque a mãe ou o pai são crentes. Entretanto, são o procedimento, a atitude, as palavras e a convicção da salvação em Cristo Jesus que mostram se a pessoa de fato é cristã. A Bíblia diz que assim como se conhece uma árvore pelo fruto que produz, o cristão é reconhecido pelos seus frutos. Que tipo de fruto nós estamos dando? Então nós temos um grande exemplo aqui de pessoas que frequentam templos evangélicos, que vão na igreja, são filhos de crente. Entretanto, o seu procedimento e a sua atitude, as suas palavras não condizem com aquilo que eles aparentam ser. Nós temos que ser verdadeiros cristãos. O segundo tópico: fazer a diferença. Isso é importante para nós, tá? O cristão não é aquele que apenas diz ser, né? Já viu, hoje parece que virou moda você dizer: meu filho, você é o que? Eu sou cristão, sou católico, sou isso, sou aquilo. Ser cristão virou moda hoje em dia no Brasil, tá? O cristão não é aquele que apenas diz ser, mas aquele que pratica o evangelho. Não se trata de praticar boas obras ou de manter costumes e tradições, não é nada disso, tá? Para receber elogios, como era o costume dos fariseus. Não lembrar dos fariseus? Eles gostavam de demonstrar rosto de piedade, que jejuava há muito tempo, gostavam de dar esmola no templo, se aparecendo para as pessoas, para ver que eles davam esmola. Será que você conhece alguém que gosta de fazer benefício e gosta de ser visto pelas pessoas? Assim eram os fariseus, né? Eles gostavam de orar, né, em voz alta, para todos ouvirem ele orando, vendo de pé que ele estava orando, que ele era muito santarrão, mas na verdade seu coração estava cheio de ódio, de rancor e de raiva. Tópico 2. Tópico 2.1. Atitudes equivocadas. Isso aqui é importante para nós, tá? Prestem bem atenção em nome de Jesus. Algumas pessoas interpretam erradamente os textos bíblicos e praticam ações desmedidas em nome de espiritualidade, de algumas espiritualidades. Muitos usam tais expedientes, mas o coração está cheio de rancor, ódio, perversidade, orgulho, mentira, incapacidade de liberar perdão. O pior ministério que tem, isso aqui, o mais difícil: liberar perdão, dentre outros tantos pecados. Com tais atitudes, querem chamar a atenção para si, tornar-se líder e despertar o medo no coração das pessoas, fazendo-as pensar que de fato são poderosas, usadas por Deus com profecias rancorosas. Deus não se agrada e nem se aprova tais atitudes. Por exemplo, nós estamos falando de atitudes equivocadas. Vamos dar um exemplo aqui: ficar com gritaria, altos brados, salto, pulo, rodopios, danças esquisitas, rolar pelo chão. Nada disso é sinal de espiritualidade. Pastor, o que o senhor está falando? O senhor quer deter a ação do Espírito Santo? Não, meu irmão. Estou falando que o verdadeiro cristianismo é mudança de atitude. Quando nós sentimos a presença de Deus, verdadeiramente ninguém consegue deter a pessoa.
É difícil, mas a Bíblia diz que tudo é com ordem e com decência. Então, não é só o fato de você gritar alto, de você rodopiar na igreja, de você rolar para lá, rolar para cá, isso não demonstra que você é mais espiritual do que ninguém. Já viu aquela pessoa que gosta de colocar o dedo na cara do outro e com falsas profecias rancorosas? Deus vai te matar. Não é nada disso, querendo demonstrar poder. Não é nada disso que vai nos identificar como um verdadeiro cristão. Comparações feitas por Jesus. Para ensinar assuntos profundos de âmbito espiritual, o Senhor Jesus sempre usa exemplos práticos de coisas do dia a dia, vivenciadas pelas pessoas. Sempre partia do conhecimento para explicar o desconhecimento. Jesus disse, por exemplo, que seus discípulos seriam sal da terra e luz do mundo. Quero fazer um resumo muito rápido aqui de ser sal da terra e luz do mundo. Observem, meu irmão, nós já falamos inclusive sobre isso, que não é a comida que dá gosto ao sal, mas é o sal que dá gosto à comida. Agora é interessante que se você botar sal demais, você vai salgar a comida, você vai estragar a sua comida. Então tudo é na medida certa. Quando usado em excesso, o sal estraga o paladar e o alimento, e o alimento é rejeitado. O mesmo acontece com o cristão. Os exageros, as gritarias, as visões e profecias carnais, entendam-me, isto é o fanatismo. Não serve para edificação de ninguém, pelo contrário, assusta e afasta as pessoas descrentes. Então nós temos que entender o que é ser o verdadeiro cristão. O que é ser luz? Todo crente deve refletir a luz que vem de Cristo Jesus. Paulo ratificou as palavras de João dizendo que o cristão deve resplandecer como astro no mundo. Filipenses capítulo 2, versículo 15. A presença do cristão, assim como a presença da luz, deve ser notada por todos. Quando chega um cristão no lugar, nós vamos ver que aquele lugar vai se tornar diferente. Então, verdadeiramente, nós devemos ser luz e não ser trevas. Tá? Que Deus em Cristo Jesus continue abrindo o coração dos irmãos. Para encerrar, 3. E o alicerce que dá condições para fazer a diferença. Aqui, o autor ele faz uma comparação entre edificação, casa edificada na areia e casa edificada na rocha. E aqui o autor está trazendo o exemplo que existem pessoas que querem servir a Jesus e a seu propósito, não como ele deixou determinado em sua palavra. Umas exercem a caridade com segundas intenções, outros demonstram ser possuidores de poderes sobrenaturais suficiente para adivinhar o futuro ou desvendar a vida alheia. Outros ainda são cobiçosos em troca de dinheiro, prometem felicidade e prosperidade aos incautos e até praticam tais ações em nome de Jesus. Jesus comparou tais pessoas àqueles que edificam a sua casa na areia. Uma casa edificada sobre a areia está fadada a desmoronar, pois não possui alicerce. Ela não oferece segurança alguma, porque lhe falta fundação, ou um fundamento forte. Que fundamento é esse? O fundamento é Jesus, que é a rocha. É do conhecimento geral de todos, que toda construção deve ser feita sobre um fundamento forte e resistente, e esse fundamento é Jesus, nosso Senhor. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a vida de cada irmão. Essa foi a lição a qual nós explanamos nessa manhã para os irmãos, ser um verdadeiro cristão. E justamente o título dessa lição nesta manhã foi: a fé sem obra é morta. A partir do momento que nós aceitamos Jesus e viver uma vida com Cristo, nós devemos viver verdadeiramente essa vida e ter obra e crer em Jesus. Observe que a Bíblia vai dizer que na sua própria cidade Jesus não operou muitos sinais e maravilhas. Por quê, pastor? Por causa da incredulidade do povo ali naquele lugar. Então nós devemos ter fé. Fé em quem? Fé em Cristo Jesus. E as nossas obras vão falar por nós mesmos. Eu convido você nesse momento que está nos assistindo a direcionar as suas mãos para essa caixinha com pedidos de oração que representa a presença do Senhor nosso Deus. Vamos orar. Muitos já receberam a sua vitória, mas alguns estão aguardando em nome de Jesus. Pai Santo e Pai querido, aqui está essa arca que representa a sua presença no meio da tua igreja. Senhor, muitas pessoas já receberam a sua vitória, alguns estão aguardando, já estamos chegando ao final do ano, mas nós cremos que no teu tempo, na hora certa, receberemos a nossa vitória. Tomamos posse dessa bênção, em nome de Jesus. Todos digam amém. Nós vamos agora, queridos,
está entregando o nosso propósito pessoal. Coloque a mão no seu coração, aqueles que estão jejuando. Pai Santo e Pai querido, nós apresentamos diante de Ti o nosso propósito pessoal. Senhor, receba como um cheiro suave diante das Suas narinas. Ó meu Deus e meu Pai, Tu és o Deus Todo-Poderoso, atenta para o clamor da Tua igreja. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Todos digam amém. Querido, propósito, durante todo esse mês de setembro, nós estamos orando e jejuando pelo nosso Brasil. Quando você levantar pela manhã ou antes de se deitar, ore pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu quero convidar você para hoje à noite, às 19h30, nós temos um encontro marcado. Nós temos o nosso culto presencial e também o nosso culto online. Acesse as nossas redes sociais. Convide um irmão, um vizinho, um parente para estar assistindo o nosso culto, ou convide para estar em uma das nossas igrejas, que vão estar abertas, com certeza. Que Deus abençoe a vida de cada irmão. A mão para o céu. Senhor, Te agradecemos por essa escola dominical e pela Tua presença no meio da Tua igreja. Agora nós Te pedimos, leva-nos em paz, debaixo das Tuas mãos santas e poderosas. Todos digam amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam com todos que aguardam a breve volta de Jesus. Todos digam amém. Vão na força do Senhor.